Olá, vamos agora fazer então a revisão sobre a aula do trato gastrointestinal e também do processo digestório e absortivo. A gente viu então que o trato gastrointestinal ele é dividido entre os órgãos do trato gastrointestinal, que é a cavidade oral formada pela boca e a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. E também tem os órgãos anexos, são aqueles que vão ajudar na digestão. Tem as glândulas salivares que ficam na boca, o fígado e o pâncreas que vão então soltar os seus sucos digestórios aqui no intestino delgado. Né? Bom, a estrutura do trato gastrointestinal ele pode ser dividido em 4 túnicas. Né? É a mucosa, a submucosa, a muscular externa e também a serosa. A primeira que a gente vai falar, então, é sobre a camada mucosa. A mucosa ela é dividida em 3 partes. A gente tem o epitélio, né, ou o tecido epitelial de revestimento. É essa camada que ela é a mais interna, é aquela camada que fica mais próxima ao lumen intestinal, então onde vai ter o contato com o alimento. Tá? Também no epitélio a gente pode encontrar as células exócrinas e também as células endócrinas. As células exócrinas são aquelas que secretam enzimas, por exemplo, que ajudam na digestão. As células endócrinas elas vão secretar hormônio que vão fazer o controle também de toda a parte da parte digestória do nosso corpo. A gente tem a segunda divisão da camada mucosa, que é a lâmina própria. A lâmina própria é constituída basicamente de tecido conjuntivo e ela tem essa função de dar uma estrutura aqui para essa camada epitelial. Também se encontra vasos sanguíneos e os vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos eles têm o objetivo de dar proteção contra possíveis micro-organismos que a gente vai ingerir junto com a dieta. E a terceira camada é a camada muscular, né? Ou camada muscular mucosa, que ela é uma musculatura lisa, uma fina camada de musculatura lisa, que vai ter a função de ajudar então na secreção de enzimas aqui para o lumen. Tá? Então vai facilitar então esse contato do alimento com as enzimas digestórias. Depois, a segunda túnica que a gente tem é a camada submucosa. A camada submucosa ela é feita de tecido conjuntivo. Né? Então, novamente, ela tem a função de dar sustentação e ser intermediária entre a camada mucosa e a camada muscular. Então, também vai se encontrar estruturas que vão dar nutrição para as células. Então, você tem alguns vasos sanguíneos. Você tem tecido linfático adicional, que também tem a função de proteção contra possíveis micro-organismos. E você tem também a rede nervosa, que é controlada pelo sistema nervoso parasimpático. E aqui a gente pode encontrar, então, o plexo de Messinger. Né? A função do plexo de Messinger é auxiliar no controle da secreção das glândulas. Depois, a terceira camada é a camada muscular. Então, a túnica muscular, que ela também vai dar sustentação, é músculo, e ela tem essa função também de dar motilidade ao trato gastrointestinal. Né? É ela que vai ajudar no peristaltismo. Há também um centro nervoso chamado de plexo de Auerbach. Esse plexo de Auerbach conecta com o plexo de Messinger e ambos ajudam então na motilidade e também na secreção. Ambos são controlados pelo sistema nervoso parasimpático. E a última camada é a camada serosa ou camada adventícia. Ela possui a função de proteção de todo o trato gastrointestinal. Ela é composta de tecido conjuntivo, que dá então a parte de proteção, e também de peritônio visceral, que tem a função de dar proteção também. É o peritônio que vai unir os nossos órgãos, evitando então que eles se mexam quando a gente anda, quando a gente pula. Né? Então, para manter os nossos órgãos parados dentro do nosso corpo,
a gente tem esse peritônio. O peritônio também ele é altamente vascularizado, que vai ajudar na entrada de sangue ou a saída, né, de compostos indesejáveis. Então, isso aqui, né, é um slide, uma figura, um esquema padrão de como é o trato gastrointestinal, onde a gente tem o lúmen, a gente tem a camada então mucosa que fica em contato com os alimentos, a gente tem a submucosa que tem essa função de dar sustentação, de ligar entre a camada mucosa e a muscular, né? Então a submucosa é uma camada intermediária, também serve como proteção. A muscular serve para dar motilidade e a serosa serve para dar então proteção e também a vascularização para o trato gastrointestinal. Bom, entre a primeira parte do trato gastrointestinal nós temos a cavidade oral. Então, o primeiro que a gente vai rever é a boca, né? A boca, ela tem essa função de ser a via de acesso do alimento. Então, é o primeiro contato que a gente vai ter com o alimento. E ela vai ter essa função de transformar o alimento em pedaços menores, né? Então, a mastigação, ela tem a função de transformar o alimento em pedaços menores e também de misturar o alimento com a saliva. O processo de mastigação, ele envolve os dentes, a saliva, a língua e os músculos que a gente tem aqui na face. Então, tudo isso ajuda no contato na parte da mastigação, né? A função dos dentes é diminuir a partícula do alimento. Então, quanto menor o alimento, menor a partícula do alimento, maior a superfície de contato. Então, mais rápida vai ser a digestão, porque as enzimas vão conseguir agir mais rapidamente, né, numa área maior. Então, a função dos dentes é diminuir a superfície de contato. A saliva, ela é composta de água, íons, bicarbonato, enzimas digestórias, principalmente a alfa-amilase, que também é conhecida como quitiamina, que tem a função de quebrar carboidratos, e a gente tem as lipases, que tem a função então de digerir as gorduras, os lipídios, né? A saliva também contém muco, e o principal composto é a mucina, e a função desse muco é da lubrificação, é lubrificar o bolo alimentar para evitar que sofra qualquer tipo de corte, arranhar, aqui quando a gente for fazer a deglutição. Então a função é lubrificar. E a gente tem também imunoglobulinas, que tem a função de defesa, né? A saliva ela é produzida pelas glândulas salivares, e a gente pode destacar 3 delas, né? Porque essas 3 são responsáveis pela maioria da saliva produzida pela boca. A gente tem a glândula salivar parótida, que é responsável mais ou menos por 30% da produção da saliva. Ela fica abaixo e à frente da orelha, então ela fica aqui mais no fundo. E ela tem os ductos de liberação da saliva na altura do segundo molar superior. A gente tem as submandibulares, né, a glândula submandibulares, que é responsável por cerca de 60% de toda a saliva produzida. Ela fica então aqui realmente na parte de baixo da cavidade bucal, e os ductos são situados ao lado do frênulo da língua, aquela pelinha que a gente tem na língua para evitar que a língua vá para fora. E a gente tem a glândula sublingual, as glândulas sublinguais que são responsáveis por cerca de 5% da saliva, que fica mais ou menos nessa região da submandibular. A língua, ela tem a função de, primeiro, perceber os sabores, tá certo? Então, da gente perceber se o alimento é bom ou não é. Também é um mecanismo de proteção, para a gente não comer nenhum tipo de alimento estragado. Também ajuda na percepção de do bom sabor. E também ajuda na mastigação. A língua vai ficar levando o alimento para um lado ou do outro na boca para que os dentes possam triturar esse alimento. Mais para frente a gente vai ver que a língua também tem a função na deglutição. O que vai dar o sabor, né, o que na verdade vai fazer a percepção de sabor dos alimentos são as papilas gustativas. E a gente tem então alguns tipos de papilas. A primeira é a filiforme, que ela cobre a porção anterior da língua e tem a função de mecânica de raspar o alimento. Então as papilas filiformes ajudam também na mastigação, elas raspam o alimento, ajudam no processo de mastigação. A gente tem as papilas fungiformes, que
são localizados entre as papilas filiformes e apresentam corpúsculos gustativos. Então, a função das fungiformes é perceber sabor, né? Principalmente sabores doce, salgado, azedo, amargo e o quinto sabor, que é o umami, né? Um sabor relativamente novo que foi descoberto, que é chamado de quinto sabor. A gente tem as papilas foliadas, né, que estão presentes também na lateral da língua. Apresenta-se corpúsculo gustativo, então ela tem a função de perceber sabor. E eles são muito ativos em crianças, elas são muito ativas até o terceiro ano de vida. Né? E a última papila é a circunvalada, que também detecta diferentes sabores e ela está localizada nesse V lingual. Né? A língua forma um V, então ela vai acompanhar esse V. Tá certo? Então a gente tem aqui as células, né, das papilas gustativas e o que faz sentir o sabor dentro dessas papilas gustativas nós temos então aqui os corpúsculos gustativos. São esses corpúsculos gustativos que estão responsáveis pela percepção do sabor. E a gente tem 4 tipos de corpúsculos gustativos. A do tipo 1, ela vai apresentar pequenos canais de transporte tanto de sódio como de potássio, mas não tem o canais de cálcio, tá certo? E a subunidade alfa do canal epitelial, né, de sódio é considerada então a principal mediadora de percepção do sabor salgado. Tá? Então a gente tem a percepção aqui do salgado do tipo 1. A do tipo 2, essa daqui, cada célula ela expressa 2 tipos de receptores. A gente tem o TAS1R1 e o TAS2R2. Esse TAS vem de Taste Receptor, né? Então receptores de sabor. Então o TAS1R1 é o Taste Receptor Type 1, Member 1. Então é o receptor de sabor tipo 1, membro 1. E o TAS1R2 é o receptor de sabor tipo 1, membro 2. Eles são responsáveis para reconhecimento do sabor doce, umami e amargo. O do tipo 3 apresenta neurônio, então ela tem canais de cálcio para fazer despolarização, né, modulados por essa diferença de potencial e vão ajudar na percepção do sabor amargo. E do tipo 4, que fica mais ao fundo, ela tem a função progenitora, então ela vai dar origem aos outros 3 tipos de corpúsculo gustativo, né? Função progenitora. Bom, a percepção de sabor ela é dada então dependendo do composto do receptor que a gente tem. Para a gente identificar o sabor salgado, então a gente tem aqui um receptor de sódio, normalmente é o sódio que vai dar o sabor salgado, né? Esse canal de sódio, esse receptor de sódio é chamado canal de sódio sensível à amilorida. A amilorida é um fármaco que bloqueia esse canal, porque esse canal de sódio é um pouco diferente dos outros canais de sódio que a gente tem espalhados pelo nosso corpo, né? Então, por isso ele é chamado de canal de sódio sensível à amilorida. Né? Quando eu tenho sódio ligado a esse canal, eu vou ter uma entrada de sódio para dentro da célula. Com isso, vai aumentar a quantidade de sódio, ou seja, a parte interna vai ficar mais positiva, porque teve maior entrada de sódio. Isso vai ocasionar uma despolarização dessa célula, ativando então um canal de cálcio controlado por voltagem. Então, quando ocorre uma despolarização, então eu ativo o canal de cálcio sensível controlado por voltagem. Isso faz uma entrada maior de cálcio dentro da célula. A função do cálcio é justamente fazer a integração do neurotransmissor com a membrana. Com isso eu tenho a liberação desse neurotransmissor, ele vai então para o cérebro e a gente percebe o sabor salgado. O azedo significa que um alimento que é azedo significa que ele é muito ácido. Se ele é ácido, ele tem muito íons H+. Então, quando eu tenho muito ácido, muito íon H+, ele vai se ligar num receptor específico e vai fazer uma entrada de
íons H+ dentro da célula. A célula vai ficar mais positiva e com isso vai bloquear canais de potássio, não deixando que a célula expulse potássio. O que vai acontecer? Essa célula vai ficar muito positiva e vai acontecer uma despolarização. Essa despolarização vai fazer então a abertura de um canal de cálcio controlado por voltagem, vai ter entrada de cálcio dentro da célula, com isso o cálcio vai se ligar nas vesículas de neurotransmissores, e essas vesículas vão para a membrana celular e eu vou ter a saída desse neurotransmissor que vai ativar o neurônio e com isso eu tenho a percepção do meu gosto azedo. Para o gosto doce, eu tenho receptores de açúcares nessas papilas gustativas, né? Então pode ser sacarose, frutose ou algum tipo de edulcorante. Ele vai se ligar a um receptor específico ligado a uma proteína G. Uma vez ligada, ela vai desencadear uma série de cascatas de sinalização, entre elas envolvendo a adenylato ciclase, que vai pegar o ATP e transformar em AMP cíclico. O aumento de AMP cíclico vai ativar a proteína quinase A, a PKA. Essa proteína quinase A, ela vai bloquear canais de cálcio, com isso eu vou ter um aumento de cálcio dentro, de potássio, né? Vai bloquear canais de potássio, com isso eu vou ter um aumento de potássio dentro da célula, com isso eu vou ter uma despolarização da membrana, com isso eu vou ativar o canal de cálcio sensível ou controlado por voltagem, fazendo o cálcio entrar dentro da célula. O cálcio vai agir nos neurotransmissores, né, fazendo eles se integrarem aqui à membrana, com isso eu tenho a saída e ativação, estimulação do meu neurônio. E por último, o sabor amargo, né? As moléculas que dão um gosto amargo vão se ligar a receptores específicos que também tem a ver com a proteína G, né? Só que nesse caso a proteína G ela vai ativar a fosfolipase C, que por sua vez vai pegar o PIP2 e transformar em IP3, inositol trifosfato, Ao contrário das outras, onde você tem a questão de canal de cálcio na membrana, aqui o IP3 ele vai agir no retículo endoplasmático dessa célula, né? O retículo endoplasmático ele tem cálcio intracelular, ele armazena o cálcio dentro da célula. Então o IP3 vai agir no retículo endoplasmático, com isso eu vou ter a liberação do cálcio intracelular. Esse cálcio vai agir nas vesículas de neurotransmissores e vai fazer então essa vesícula ir para a membrana e liberar o neurotransmissor, então estimulando o neurônio que vai levar essa informação para o cérebro. E com isso a gente percebe o sabor amargo, certo? Bom, falei do dente, falei da saliva, falei da língua e por último então nós temos os músculos. A função do músculo é fazer a mastigação, tá certo? E com isso a gente tem então o reflexo da mastigação. O que acontece? Quando a gente coloca o alimento na boca, a gente vai inibir os músculos relacionados à mastigação. E quando esses músculos relaxam, né, se inibem, eles vão relaxar e por isso a minha mandíbula vai abrir. Quando a minha mandíbula abre, ela gera um outro estímulo, fazendo os músculos contraírem, com isso a minha mandíbula sobe. O alimento em contato com a boca vai causar uma estimulação para inibir os músculos e a minha mandíbula vai cair e por sua vez vai dar um estímulo fazendo a mandíbula fechar e com isso eu tenho a minha mastigação, tá certo? Então esse é chamado de reflexo da mastigação porque ele começa até como voluntário, mas depois ele passa a ser involuntário. Ele começa a mastigar sempre com esse reflexo de estimulando ou inibindo o músculo, relaxando ou contraindo esse músculo. E com isso a gente vai ter abertura ou fechamento da mandíbula. Com isso, os dentes têm essa função então de mastigar o alimento. Bom, após essa trituração, após essa mastigação, a gente tem então a deglutição. Então a gente passa para a parte da faringe.
A deglutição ela ocorre em dois processos. Ela é voluntária e depois ela passa a ser involuntária, certo? Então, o bolo alimentar, né, ou seja, o alimento mastigado misturado com a saliva feito com a mastigação, com a língua que ficou jogando para um lado para o outro, ela vai passar da boca para o esôfago, né, pela deglutição. No processo voluntário, a gente tem então a ponta da língua, ela é projetada no sentido, na altura do palato mole e do palato duro. E com isso eu formo uma espécie de concha com a minha língua, quando ela tendendo ao palato, né? Depois que ela faz essa concha, a gente tem uma contração da língua, onde ela ajuda a jogar o alimento para a garganta. Então, quando eu tenho essa presença desse alimento no início aqui da faringe, eu começo então o processo involuntário. A primeira coisa que acontece é a abertura do esfíncter glossopalatino, que ela é controlada pelos músculos suprioides, principalmente o gênio grosso, né? Isso vai acontecer e o relaxamento nesse esfíncter vai então auxiliar a passagem do alimento. Ao mesmo tempo, eu tenho a subida do meu palato mole, ele tampa a entrada das fossas nasais, evitando que o alimento vá para a via respiratória, né, superior, aqui para o nariz. Ao mesmo tempo, a gente tem então uma elevação na laringe e vai ajudar a epiglote a fechar a glote, evitando que esse alimento vá para os pulmões. Tá? Então, todo esse processo ele é involuntário. Então, a presença do alimento relaxa o esfíncter, ao mesmo tempo subida do palato mole, ao mesmo tempo subida aqui da traqueia, e vai ajudar a glote, fechando a epiglote, não, ao contrário, a epiglote fechando a glote, para evitar que esse alimento vá para os pulmões. Então, essa é a faringe. Depois da faringe, o alimento vai para o esôfago, né? O esôfago ele possui então glândulas produtoras de muco, justamente para evitar esses danos, né, que alguns alimentos mais secos, mais pontiagudos, mais duros possam causar na mucosa do esôfago. Então tem secreção de muco para lubrificar o bolo alimentar que está passando. E a gente tem também o esfíncter gastroesofágico. A função desse esfíncter é evitar que o conteúdo estomacal vá para o esôfago. Então, evita o refluxo, já que o conteúdo do estômago ele é ácido. Então, se tiver refluxo, o ácido do refluxo, né, pode danificar a mucosa do esôfago. Então, você tem esse esfíncter, né? O esfíncter gastroesofágico ou esofágico inferior, então normalmente ele é fechado, e o peristaltismo, que começou com a presença do alimento aqui no esôfago superior, ele causa o relaxamento desse esfíncter para ajudar então a passagem do alimento até o estômago, né? A gente também tem o óxido nítrico e o peptídeo intestinal vasoativo, chamado de VIP, que vai ajudar no relaxamento do esfíncter gastroesofágico. Bom, passando pelo esôfago, o alimento vai para o estômago, né? O estômago ele é dividido em 4 partes. A gente tem a cárdia, que também é um esfíncter que trabalha junto com o esfíncter esofágico inferior, evitando que todo o conteúdo ou parte do conteúdo do estômago possa ir para o esôfago. Então, ela evita o refluxo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o relaxamento do esfíncter esofágico inferior, eu também vou ter o relaxamento da cárdia para facilitar, então, a entrada, a passagem do alimento até o estômago, perdão. Depois a gente tem o fundo, que é essa parte aqui de cima, né, que fica acima da cárdia. A gente tem o corpo, que é onde tem o armazenamento do alimento, né, onde ele vai se dilatar, onde o alimento fica durante boa parte, que ele está aqui no estômago. E também é no corpo que onde tem a parte maior produtora dos sucos gástricos. Outros lugares também produzem, mas a maior parte acaba sendo aqui no corpo. A gente tem o antro e a gente tem o piloro, né? Então a gente tem a porção pilórica. A função do antro é promover quebra mecânica. Essa região ela se contrai jogando o alimento para cima.
Então ela vai bater aqui no fundo do antro ou vai bater aqui na parte de cima do corpo e ele vai quebrar o alimento. Então esse alimento vai cair, vai ter de novo a contração que vai jogar o alimento para cima, então ela vai ajudar a promover a quebra mecânica do alimento. O antro também ajuda, contraindo, a passar o alimento que já está menor aqui para o intestino. E aqui o piloro, a gente tem mais um esfíncter. Então a função do piloro é justamente controlar a passagem do alimento. Ele não deixa alimentos muito grandes, pedaços de bolo alimentar muito grande passar. Então ele precisa ter feito essa quebra aqui no estômago antes de ir para o duodeno. Então o piloro vai ajudar nesse controle. Bom, o suco gástrico, né, ele é secretado pelo estômago, ele é sintetizado por 3 tipos de glândula encontrado na mucosa e na submucosa do estômago. A gente tem então primeiro aqui as células cárdicas, tá certo? Que ela é encontrada na porção cárdia do estômago, então logo no começo. A gente tem as oxínticas, que estão presentes aqui no corpo do estômago, e a gente tem 4 tipos de células oxínticas. A gente tem as células do colo, que também são chamadas de célula mucosa, que elas têm a função de secretar bicarbonato e muco, para proteger o próprio estômago contra a acidez que o estômago joga no meio. Né? Então, porque esse ácido ele é tão deletério para o próprio célula mucosa do estômago. Então, essas células são revestidas de muco e bicarbonato para tamponar, para controlar, para ajudar então a evitar que o ácido degrade as células do estômago. A gente tem as células parietais, que também são chamadas de células oxínticas, que elas têm a função de secretar o ácido clorídrico, e a função do ácido clorídrico é ativar as proenzimas. As enzimas do estômago elas são secretadas para o lume, né, para o meio do estômago, na sua forma inativa. Isso funciona, é um mecanismo de proteção, para que as células, as enzimas, se elas fossem ativas, elas poderiam começar a degradar a própria célula que a produz. Então, para evitar isso, as células produzem a enzima na sua forma inativa, e quando elas são jogadas para dentro do estômago, é o ácido clorídrico que ativa essas enzimas que vão ajudar na digestão. O ácido clorídrico também atua como proteção microbiana, já que o ácido pH ácido ajuda no controle na morte microbiana, ajuda na desnaturação de proteínas, então vai ajudar a aumentar, ou na verdade degradar a estrutura quaternária, terciária, secundária das proteínas, então abrindo essas proteínas, ajudando então a ação das enzimas, tá certo? Aumenta a superfície de contato das proteínas, e também de liberar compostos orgânicos que estão presentes em compostos inorgânicos ali, ela acaba quebrando. O ácido clorídrico, ela quebra, por exemplo, pontes de hidrogênio. A interação ponte de hidrogênio, com isso, então, libera alguns compostos orgânicos. E também nas células parietais, ela é produtora do fator intrínseco, e ela é importantíssima para a absorção de vitamina B12. A gente vai ver isso lá na aula de vitaminas. Né? A gente tem também as células principais, né, que ela também é chamada de células pépticas ou células imogênicas. Elas que vão secretar as enzimas inativas para serem ativadas só com o ácido clorídrico. Né? E por último a gente tem as células enteroendócrinas, que também são chamadas de células G, que elas secretam hormônio como gastrina, que ela ajuda na motilidade do trato gastrointestinal e também na produção da secreção do ácido clorídrico. Então, para as células parietais produzirem o ácido clorídrico, elas precisam ser ativadas, né, por um hormônio que normalmente pode ser produzida pelas células enteroendócrinas. Certo? Então, esses são a composição, então, do suco gástrico. Certo? Bom, essa regulação da secreção gástrica, tanto de ácido clorídrico como de enzimas, elas são controladas ou inibidas por hormônios. Né? Então, os hormônios que regulam, né? A gente tem a histamina, a gastrina, a colecistoquinina, a acetilcolina
e o neuropeptídeo liberador de gastrina, o GRP. E o que vai inibir é o colecistiquinina. A gente também tem o peptídeo C, se não me engano. A gente tem o neuropeptídeo de substância P, tá aqui, e a prostaglandina, certo? Então são os hormônios que vão inibir então todo esse processo digestório. Mais detalhes eles estão na aula, né? Aqui é só uma revisão. Depois do estômago, né? Então depois que você tem a quebra do alimento em pedaços muito pequenos, esse bolo alimentar, então ele vai, esse quimo na verdade, né? Depois que ele passa pelo estômago é chamado de quimo, esse quimo ele vai para o intestino delgado, na primeira porção, então, no duodeno, né? Então o intestino delgado é dividido em 3 partes. A gente tem o duodeno, o jejunum e o ilho, que é o intestino delgado, onde a gente tem a maior parte da digestão e absorção. No estômago a gente consegue fazer digestão de proteínas, mas é no intestino onde ocorre a maior parte da digestão. No estômago a gente consegue absorver alguns nutrientes, mas é no intestino delgado onde tem a absorção da maior parte dos nutrientes. Tá? Bom, o duodeno ele mede menos de 30 centímetros, ele é bem pequeno e é o local então onde a junção do quimo vindo do estômago com as secreções provenientes do fígado e do pâncreas. Então é no duodeno onde tem o quimo que vem do estômago junto com as enzimas e os sucos digestórios, né, produzidos pelo pâncreas e também pelo fígado. Nesse local também ocorre o tamponamento do quimo. Então no duodeno a gente tem células que percebem pH, então quando vem um quimo que é muito ácido, ativa essas células, esses receptores, e com isso faz então o pâncreas produzir, por exemplo, o suco pancreático, né, que ele é rico em bicarbonato justamente para tamponar esse pH. Né? O pH ácido não é interessante para o intestino, porque além de degradar a mucosa do intestino, ela inibe que as células digestórias vindo do pâncreas possam atuar. Então esse tamponamento ele é muito importante. Né? Depois a gente tem o jejum, ele mede cerca de 2,5 metros e é onde ocorre boa parte da digestão e absorção de nutrientes. E o ilho, que é a porção final, ele mede cerca de 3,5 metros, e também tem parte da digestão e parte de absorção de nutrientes. Né? Então, como eu falei, ela tem a estrutura parecida com qualquer outra do trato gastrointestinal, mas a superfície ela é maximizada para a absorção. Essa é a diferença com as outras células que a gente tem proveniente na boca, no esôfago e também no estômago. Né? Como isso acontece, essa maximização para absorção? É que o intestino ele tem uma área superficial muito grande. E como é que ele consegue ter uma área superficial dentro de um tubo que é relativamente fino? Ele é rico em pregas. Então o intestino é rico em saliências, como essa daqui, são chamadas de pregas de Kerckling. Né? É como se eu tivesse a minha mão uma do lado da outra. Então aqui seria uma prega de Kerckling, outra prega de Kerckling. Com isso eu tenho uma maior superfície, que seria se fosse plano. Né? Se fosse plano eu teria esse tamanho aqui, não todo esse tamanho que eu tenho quando eu junto as minhas mãos. Tá certo? Então o intestino ele é riquíssimo dessas pregas de Kerckling, que vai ajudar então na maior superfície de contato. Outra coisa que vai ajudar a aumentar a área de contato é que cada prega é rica em vilosidades. Então é como se eu tivesse os meus dedos. Então além da prega eu tenho os meus dedos, eu tenho as minhas vilosidades. E com isso eu aumento muito mais a superfície de contato do alimento com o intestino. Né? Esses prolongamentos, né, essa parte do dedo, aqui ela é chamada de cripta de Lieberkühn. Tá certo? Ao contrário. Esses prolongamentos, esses dedos são chamados de vilosidades. Então, paga tudo que eu falei. Né? Então,
Os prolongamentos das pregas de Keck são chamados de vilosidades, cheia de vilosidades. E essa parte do fundo é chamada de criptas de Keck. Tá? Então eu tenho vilosidades, criptas de Keck, vilosidades, criptas de Keck, tá certo? E cada velocidade cada velocidade, cripta de Keck também, ela é composta de células. Essas células são chamadas de enterócitos. Então os enterócitos são as células do intestino, né? E essas células também têm prolongamentos que são dedos, né, na sua membrana. Só que como ela é microscópia, esses prolongamentos da membrana são chamados de microvilosidades. Então, as pregas de Keck, as vilosidades e as microvilosidades fazem esse aumento da área superficial do intestino, tá certo? Então, por isso que o intestino acaba absorvendo muito bem os nutrientes, porque ele tem uma superfície, uma área de contato muito grande. Essas microvilosidades, né, dos enterócitos, eles são recobertos por uma estrutura de forma de filamento que ela é um glicocálice. Então, juntos, essas microvilosidades, né, esses dedos nas células, mais o que reveste, que são os glicocálices, são chamados, então, de borda estriada dos enterócitos, ou a borda estriada do intestino. Certo? A função dessas criptas de Libecul é secretar sucos digestivos, né? Então, onde você tem enzimas, né, que vão ajudar na digestão de nutrientes. Eles também secretam compostos antimicrobianos para evitar que os micro-organismos que sobreviveram pelo pH estomacal possam infectar as células. E também elas secretam muco, né, a função de proteção contra o pH ácido do quimo e também para manter esse quimo depois mais hidratado, né, a função do muco também. Bom, vamos dar uma pausa aqui nos órgãos principais, vamos falar dos órgãos anexos, já que tanto o pâncreas quanto o fígado, eles têm então as suas saídas das suas secreções no intestino delgado, no duodeno. Vamos falar um pouco aqui antes de falar do intestino grosso. O pâncreas possui dois tipos de células, né? As células endócrinas, que não possuem ductos, e justamente eles têm essa função de jogar hormônio para o corpo, né? De produção, síntese de hormônios. E a gente tem as células exócrinas, que são compostas por células acinares, que vão produzir então os sucos pancreáticos, que vão excretar então esses sucos pancreáticos por exocitose até esses ductos, né? Esses ductos vão se juntar a outros ductos, que vão juntar a outros ductos, até chegar ao ducto de Wilson, tá certo? Esse ducto de Wilson, ele vai então sair no ducto colédoco. O ducto colédoco é a junção do ducto pancreático com o ducto que vem do fígado, o ducto hepático, tá? Então, ducto colédoco, e a saída vai sair aqui pelo esfictiode. Esse suco pancreático ele é composto de bicarbonato, como eu já falei, que é justamente a função de tamponar o quimo, né? Tamponar o pH do quimo que vem do estômago. É rico em eletrólitos, que são utilizados para fazer transporte de substâncias na hora da absorção. E tem as enzimas digestórias, né? Que são principalmente compostas de proteases e amilases. Né? Como eu falei, é no duodeno que ocorre, o intestino, que ocorre a maior parte da digestão, mas a digestão é feita pelo suco pancreático. Né? Cerca de 50% dos carboidratos da dieta são quebrados pela alfa-amilase pancreática, cerca de 50% das proteínas são digeridas pelas proteases pancreáticas e 80 a 90% dos lipídios são quebrados pelas lipases pancreáticas e também pelas colipases. Então, o suco pancreático é responsável pela boa parte da digestão dos nutrientes. O fígado, ele é o maior órgão interno simples que a gente tem no nosso corpo, e também a maior glândula do corpo humano, né? As suas células são chamadas de hepatócitos e tem várias funções do nosso corpo, e uma delas é a produção da bile, né? Para a síntese da bile, né, a bile é constituída de colesterol, lecitina,
produtos insolúveis de metabolismo e degradação das células sanguíneas e também de eletrólitos, tá certo? Que vão estar diluídos numa substância de pH alcalino. Então, também vai ajudar no tamponamento do quimo, né? Ajudar o controle do pH do quimo. Esses hepatócitos, né? Cada uma das suas células, elas ficam agrupadas em placas. Então, a gente tem várias placas, né? Que são essas junções desses hepatócitos. E entre essas placas, ela é rica em canalículos. Esses canalículos é que vão, então, recolher a bile produzida pelos hepatócitos. E esses canalículos vão desaguar no ducto biliar. Certo? Esses ductos biliares vão desaguar até o ducto biliar comum, que vai seguir até o ducto colédoco. Certo? Bom, se a gente não estiver fazendo digestão, essa bile ela vai então voltar aqui para a vesícula biliar. Isso porque a gente tem a produção de bile ao longo do dia, não só com o estímulo da digestão. Na verdade, quando a gente come alimento, a gente tem um estímulo para a saída dessa bile da vesícula biliar. Né? Então, a gente produz ao longo do dia, armazena na vesícula biliar. Na hora de fazer a digestão, os hormônios que atuam então no processo digestivo, ele vai então fazer a secreção dessa bile que vai desaguar aqui no ducto biliar comum, né, até o ducto colédoco, e com isso então a gente vai ter a saída de ambos os sucos pancreáticos e a bile pelo esfíncter de Oddi, aqui no duodeno. E agora vamos falar então o último órgão, né, do trato gastrointestinal, que é o intestino grosso. O intestino grosso ele é dividido então no colo ascendente, o colo transversal, descendente, sigmoide e o reto. E a gente tem aqui então o esfíncter iliocecal, que a função dele também é o controle e a passagem de substâncias que vêm do intestino delgado para o intestino grosso. Tá? Então também ele evita a volta desse quimo de volta para o intestino delgado, já que o intestino grosso ele é um ambiente rico em bactérias. Né? A função principal, né, uma das funções do intestino grosso é fazer a absorção de água. Pouca água ela é absorvida nos outros órgãos, isso porque todo o processo de digestão e absorção é necessário ter água no meio. Tá? Então eles não acabam absorvendo tanta água. Como todo o processo de absorção de nutrientes ele praticamente já aconteceu no intestino delgado, a função, uma das funções principais do intestino grosso é a absorção de água. Tá? O intestino grosso ele tem uma alta atividade muscular, né, que fazem contração, revirando esse conteúdo então intestinal, né, esse líquido que vem do intestino. Com isso, toda a parte que está interna, ela vai para a parte externa com uma maior facilidade. Então, eu tenho essa mistura desse conteúdo para facilitar, maximizar a absorção da água. O intestino grosso ele é tão bom, né? Ele foi feito para fazer a absorção de água, tem uma alta capacidade de absorção de água, que cerca de 1 litro de quimo que chega pelo seco, ele é convertido em 200 gramas de fezes depois de 12 horas aqui no colo. Tá? Então esse caminho aqui demora cerca de 12 horas e 1 litro de quimo se converte em 200 gramas de fezes, ou seja, cerca de 800 ml, aí, o peso de 800 gramas foi só de água absorvida. Né? Bom, quando as fezes passam para o reto, vai acontecer então, né, quando eu tenho então a passagem aqui do colo sigmoide das fezes para o reto, eu vou aumentar a pressão aqui nessa célula, porque vai ter um material vindo aqui, com isso vai ter uma leve dilatação, o que vai fazer um aumento de pressão. Esse aumento de pressão nas paredes aqui do reto vai desencadear um estímulo de tensoreceptores, são receptores, né, que vão ter tensão, que vai ativar então o plexo miantérico. Esse plexo miantérico resulta na contração do colo descendente, o que vai aumentar a vinda de fezes aqui para o reto. Com isso, esse reto vai estender mais,
o que vai gerar mais um estímulo para aumentar o peristaltismo aqui, trazendo mais fezes. Tá? Então ele é um feedback positivo, ele vai alimentando a própria contração aqui. Bom, e a passagem de fezes aqui pelo canal anal, ela é controlada pelo esfíncter anal interno, que é uma musculatura lisa, que é o estímulo de fibras nervosas parasimpáticas aqui no nervo pélvico, vão intensificar essas ondas peristálticas no colo e vão relaxar o esfíncter anal interno, permitindo a passagem das fezes. Então, o contato das fezes aqui vai gerar um estímulo que vai aumentar o peristaltismo, que por sua vez vai gerar um estímulo relaxando o esfíncter. Com isso eu tenho a passagem das fezes aqui. Tá? Esse aqui é um controle mais involuntário. E depois eu tenho uma abertura do esfíncter externo, que ele é um músculo estriado, que é controlado por fibras nervosas, que é então controle voluntário. A gente consegue abrir e fechar esse esfíncter anal externo quando a gente quer. Tá? Então, com isso tem a passagem das fezes. Bom, esse foi então a estrutura do trato gastrointestinal. E por último, então, a gente vai falar de absorção desses nutrientes que foram feitos então, né, durante todo o trato gastrointestinal. Os nutrientes eles podem ser absorvidos por diversos processos. Tá? O primeiro que pode ser absorvido, o primeiro processo é a difusão. Né? Essa difusão ela é a passagem livre desse nutriente pela célula e acontece principalmente quando tem diferença de concentração. Então, por exemplo, a água ela entra por osmose, ela pode entrar por difusão, que é quando eu tenho mais água do meio externo, né? Então, ela, como a concentração está maior, ela acaba entrando por osmose para o meio interno. Tá? Isso acontece na difusão até a concentração ficar equilibrada. A mesma concentração de fora ser igual à mesma concentração de dentro. Tá? Ela não consegue fazer uma absorção contra o gradiente. A difusão facilitada, ela é facilitada porque eu tenho carreadores, eu tenho transportadores que vão fazer esse transporte dessa substância. Tá? Então, quando o composto não consegue penetrar pela membrana celular, né, seja porque ela não tem afinidade com a membrana celular, ela vai precisar desse carreador, né, esse transportador, e ela vai acontecer quando eu tenho diferença de gradiente de concentração. Então, quando eu tenho mais concentrado fora do que dentro, eu consigo também ter essa absorção aqui desse nutriente. Tá? E também tende a funcionar até eu tiver concentrações iguais. A mesma quantidade do lado de fora é a mesma quantidade do lado de dentro. Eu tenho um processo de transporte ativo, ele é bem parecido com a difusão facilitada, ele tem um carreador, a diferença é que eu tenho um gasto de energia para isso acontecer. E justamente por eu ter um gasto de energia é que eu consigo fazer esse transporte quando eu tenho essa diferença de gradiente. Enquanto aqui ele tem que ter, quando eu tenho um equilíbrio, eu paro de fazer o transporte, aqui, mesmo atingindo o equilíbrio, eu consigo ainda absorver mais esse nutriente, até que a quantidade de nutriente fora seja muito menor do que a quantidade dentro. Significa que eu absorvi praticamente tudo. Tá? E por último é a endocitose. A endocitose lembra muito aquele processo de fagocitose que a gente já vê em microbiologia, parasito, que algumas células conseguem fazer. Né? Então, na verdade, eu tenho um prolongamento da minha membrana celular, formando então, aqui encapsulando, né, englobando esse composto, e esse composto vai para dentro do intestino e depois esse composto é jogado para dentro. Bom, espero que essa revisão ajude vocês a estudar. Não esqueçam de fazer os exercícios que estão lá no sistema e qualquer dúvida é só deixar lá. Bons estudos!